aqui, Moviast, Museu Virtual de Astorga, procurando um encontro com os nossos pioneiros, fazendo entrevistas que revelem fatos importantes da Astorga dos pioneiros. Eu estou hoje aqui com uma pessoa muito especial, a dona Eunísia Marina Moreira Passo, escritora, Sedátia Ramalhão, esposa do saudoso Dr. João Moreira Passo. Quando é que vocês chegaram em Astorga, em que condições? Antes eu quero agradecer essa entrevista, tenho muita honra de receber aqui em nosso lar para dizer alguma coisa sobre Astorga, o princípio de Astorga. Um princípio querido e amado, que não esquecemos, somos as primeiras pessoas a pisar nessa terra sagrada, onde todos nós amamos. E quero dizer, com muito prazer, que neste ano que nós chegamos aqui, era o princípio só de casinhas de madeiras, não tinha asfalto, e chegamos de vários lugares, os nossos amigos, que são muitos, nem posso citar, porque vou esquecer de nomes de alguns. Então, eu quero dizer que é uma honra responder o que você me perguntar sempre desse momento tão solene, divino nas nossas vidas. Em 1954, era o princípio do nascimento de Astorga, poucas cidades, saltei de Arapongas de avião, vim para Astorga, já viajando de carro, de Arapongas a Astorga, já vendo os lindos cafezais floridos, muito lindo. Isso me emocionou bastante. Como era Astorga no aspecto físico, no aspecto social, na época que vocês chegaram aqui? Olha, eu posso até dizer que era um paraíso, porque vivíamos assim, de mão dadas uns aos outros, tínhamos os mesmos sonhos de engrandecer a cidade, de fazer a cidade evoluir, criar nossas famílias como foram criadas, com muito carinho, abraçávamos uns aos outros, indiferente de raças, havia muitos japoneses, como até hoje ainda habitam aqui em Astorga, muito queridos e amados. Mariazinha, Astorga é uma cidade pequena, vocês saíram de uma cidade com toda a infraestrutura. Como é que foi isso e como é que eram feitas as provisões na época que vocês chegaram aqui? Bom, quando chegamos aqui, também assim, como se diz, com aquela expectativa e aquela esperança, né, de transformar os cafezais em prédios e cidades bonitas, como isso vem acontecendo. Hoje a gente está vendo a cidade grande, evoluída, que foi esforço desses primeiros homens que batalharam e lutaram para ver hoje em dia a cidade brilhar. Na época dos pioneiros, década de 50, quais eram os divertimentos aqui na cidade? Os divertimentos era visitar uns aos outros e conversar nas portas das casas, das casinhas de madeiras, né? Olhar o luar e aí fazer planos para o futuro. E todos eram amigos, sorrimos muito, tínhamos festa de carnavais, fazíamos fantasias, e fogueiras de São João, né? Muitas festas nas casas particulares, recebíamos almoços, jantares, churrascos, fazíamos bastante churrasco. Uma casa muito gostosa, uma lembrança muito agradável. Na época, Astorga era uma cidade pequena, com dificuldades inerentes àquelas cidades que estavam começando na época. A parte de farmácia, a parte de medicina, como é que era na época? Tinha poucos médicos, né? Não podemos esquecer os nomes de alguns, né? Doutor José, né? Azevedo, né? Esses médicos eram poucos. Então eles trabalharam bastante, também os advogados, eram poucos, né? O Luiz, João, o dentista, depois como advogado, com muitos esforços. Então se fazia, abria os corações e as portas, tanto profissionais como amorosos e afetivos, para que tudo
desse certo, como realmente deu certo. No aspecto educacional, como é que era a cidade na época? Era época assim, de desfiles escolares? Participei de alguns desfiles de escolas, né? As escolas ainda começando, não tinham professores formados. Era o meu marido e alguns, que era o doutor João, foi professor das escolas. Depois foi que veio concursos para o ensino, e o ensino foi melhorando aos poucos. Primeiro era primário, era só as partes fundamentais, né, de pessoas escolhidas que tinham um pouco nível de estudo, para que eram professores. Depois foi eliminando, porque veio os concursos e as formaturas, os filhos foram saindo para estudar fora, se formando, e assim nós temos hoje até a faculdade em Astorga, que é uma honra, um prazer. A senhora citou um nome que já é tradição na história, do Dr. João Moreira Passo. Inclusive eu devo revelar aqui que ele foi meu professor de história. Eu gostaria de um depoimento sobre o Dr. João Moreira Passo. Era um homem muito humano, muito compreensível, atendia a todos com muito amor, com muita compreensão, teve muita caridade, porque atendia a nível gratuitamente as pessoas que não podiam pagar um advogado, ele fazia com todo prazer. Ele amava muito a cidade de Astorga, sabe? Tinha um hobby que todo mundo conhece, não posso negar, gostava de jogar seu buraquinho, fazer suas palavrinhas cruzadas. Era um homem muito simples, mas muito intelectual, muito instruído e muito bom de coração. Uma cena cotidiana que a gente sempre via, à tarde, ele voltando aqui para casa, né, vocês. Trazendo pãozinho da tarde. Trazendo pãozinho, né? Exatamente. À tarde, sempre passava pela avenida, trazendo pãozinho para casa, dando suas paradinhas para conversar com o jardineiro, conversar com as pessoas mais simples. E era um homem muito legal. Tanto é que vocês se casaram. É muito legal. 50 anos envolvidos, né? É uma muito legal. Falando na família Passo, a gente não pode esquecer do doutor Almir Passo. Eu li várias vezes o livro dele, O Rato Frustrado, e sempre me emociono no início, quando ele diz a sua chegada, fala sobre a sua chegada aqui na Astorga, em 1952, cidade pequena, sem nenhuma estrutura, sem luz, sem água, sem asfalto e coisas desse tipo. Foi realmente uma aventura, e nesse livro também nós temos a parte de sofrimento político dele, né? E é uma pessoa que merece toda a nossa admiração pela luta que teve durante a sua vida até hoje, né? Porque politicamente ele conseguiu várias coisas para as Astorga, escolas, beneficiou muito a cidade com o esforço, com o contato dele com os governamentais no Paraná. Então, infelizmente, foi por Astorga deputado eleito por Astorga e cassado. Eu digo que é um homem maravilhoso e que tem realmente uma alma ferida, mas uma grande alma digna de apreciação e de ser dito nas escolas o sofrimento que ele passou pela política da ditadura e quanto ele fez por essa cidade. Isso até me emociona, me chega até as lágrimas ao falar dele. Realmente, eu não o conheci pessoalmente, né? Mas tive o prazer de fazer um contato no ano passado por telefone, inclusive com a sua esposa, Dona Jolina. Eu fiquei maravilhado pela maneira gentil, dócil, com que fui tratado pelo telefone. Mariazinha, a senhora quer fazer alguma declaração, algum depoimento específico sobre história, sobre qualquer coisa que a senhora quiser nesse momento, antes da gente partir para a gravação final, né? Nós vamos falar sobre a escritora ainda. Muito bem.
Eu digo que sou agradecida a Deus por Deus ter me encaminhado aqui, Mônica e meus filhos, são todos maravilhosos. E que eu tenho saudade, sim, a gente tem a saudade dos momentos bons que vivemos. Não temos lágrimas, nem desgosto, nem reclamações pela vida. Só tenho que agradecer a todos os astorguenses pelo carinho e amizade que sempre dedicaram a mim, a meus familiares e, inclusive, ao meu esposo, João Moreira Paz. Muito obrigada a Deus e a todos os meus irmãos dessa cidade querida. Mariazinha, eu agradeço a senhora pela gentileza de nos receber em sua residência e nos dar esse documento importante para o nosso Museu Virtual de Astorga. Você também pode ajudar. Grave um depoimento com algum pioneiro da cidade, envie fotos, envie documentos para moviast@gmail.com. A gente agradece. E a Astorga merece. Muito obrigada.